Vamos resolver aqui esse exercício 62 do livro. Ele está dizendo na figura, o atrito é desprezível, a massa do corpo A é de 4 kg, a massa do corpo B, esse aqui, é de 0,6 kg e a massa do corpo C é de 0,4 kg. G vale 10 e na letra A ele pede o modo da aceleração do conjunto. Eu vou fazer primeiro cada corpo separadamente para depois mostrar por que a gente podia usar a maçaroca. Então, dá uma olhada aqui no corpo A. Ele está em contato com o plano, ele tem uma corda aqui, se ele tem uma corda, ele está sujeito a uma tração, chamada essa tração de T1. Tem o peso dele, que é PA, e como ele não se move nessa direção, ele tem uma normal, que eu vou chamar de NA, para poder se cancelar com esse peso. Então, como não se move na direção vertical, essa normal NA se cancela com esse peso PA, e aí essa tração T1 vai ser a força resultante do corpo A. Então, T1 é a resultante do corpo A, então é a massa de A vezes a aceleração. Agora, vamos olhar o corpo B. O corpo B também está em contato com o plano horizontal. Ele tem uma corda aqui na esquerda, então tem uma tração T1 para a esquerda. Lembrando que mesma corda tem que ser a mesma tração. Quando trocar de corda, troca de tração. Então, aqui para a direita vai ter uma tração T2. Além disso, tem o peso dele e tem uma normal porque ele está em contato com o plano. Como o corpo B também não se move nessa direção, essa normal NB se cancela com esse peso PB. E aí, supondo que ele está se movendo para a direita, a resultante dele vai ser T2 menos T1. E a resultante do corpo B é a massa de B vezes a aceleração. A aceleração do corpo B vai ter que ser a mesma aceleração do corpo A, porque eles estão unidos por uma corda. Então, eu posso usar a mesma letra para aceleração. Agora, por fim, analisando o corpo C, ele está aqui nesse plano inclinado. Ele tem o peso dele, lembrando que peso é vertical e para baixo. Tem uma normal, e a normal é sempre perpendicular ao plano de contato. E como tem uma corda aqui na esquerda, e essa corda está aqui nessa tração T2, mesma corda, mesma tração, são essas forças que atuam aqui no corpo C. Esse peso a gente vai decompor. Tá aqui o ângulo θ, então tem aqui PC, peso de C, cosseno θ, e descendo tem PC, seno θ. Agora, o corpo C, ele não se move nessa direção. Então, essa normal, ela se cancela com o peso cosseno θ, e sobra a tração T2 e o PC seno θ. Como esse corpo está aqui descendo, a resultante dele vai ser PC seno θ menos a tração T2. E a resultante dele é igual à massa dele vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração tem que ser a mesma porque eles estão unidos por uma corda. Então, agora organizando as equações que a gente tem. Eu tenho que T1 é igual a massa de A vezes a aceleração. T2 menos T1 é igual a massa de B vezes a mesma aceleração. E PC seno θ menos T2 é igual a massa de C vezes a aceleração. Vou somar as três equações. Somando lado esquerdo com lado esquerdo e lado direito com lado direito. Olha o que vai acontecer. T1 mais menos T1 vai se cancelar, T2 mais menos T2 vai cancelar, e aí vai sobrar PC vezes o seno de θ é igual MA vezes A mais MB vezes A mais MC vezes A. Colocando essa aceleração em evidência, a gente tem que PC seno θ é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração.
Agora vamos olhar se a gente tratasse esse problema como sendo uma maçaroca. Se esse sistema aqui fosse uma massa só, um único corpo, a gente ia ter que esse peso do A ia se cancelar com essa normal, esse peso do B ia se cancelar com essa normal, esse P cosseno θ ia se cancelar com essa normal, e aí o que ia sobrar, tirando essas forças que se cancelam? Ia sobrar aqui o peso P seno θ e mais nada. E aí agora, esse peso seno θ ia ser a força resultante desse sistema. Então, a gente ia ter que PC seno θ, que é a força resultante desse sistema, ia ser a massa desse sistema, que é MA mais MB mais MC, vezes a aceleração desse sistema, que é a mesma equação que a gente encontrou tratando cada corpo separadamente. Então, está mostrado que podia tratar os três corpos como sendo um único corpo, que ia chegar no mesmo resultado. Mas agora, calculando a aceleração do conjunto, que é o que é pedido no item A. PC vai ser a massa de C, que é 0,4, vezes a gravidade, que é 10, e seno θ é o seno de 30 graus, que é meio. Isso tem que ser igual a massa de A, que é 4 quilos, mais a massa de B, que é 0,6, a massa de C, que é 0,4, vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir. 0,4 vezes 10 dá 4, dividido por 2 dá 2, e isso é igual 4 mais 0,6 mais 0,4, que dá 5, vezes A. Então, essa aceleração vai ser 2 dividido por 5, que dá 0,4 metros por segundo ao quadrado. Item A está respondido. Agora, no item B, ele pede quais são as intensidades das forças que tracionam os fios entre o corpo A e o corpo B e entre o corpo B e o corpo C. Aqui, entre o corpo A e o corpo B, eu chamei essa tração de T1. Então, a tração nesse fio aqui, eu preciso achar o T1. T1 é massa de A vezes aceleração. Vamos escrever isso aqui. T1 é massa de A vezes aceleração. Então, essa tração T1 vai ser a massa de A é 4 kg, a aceleração a gente achou 0,4. Então, esse T1 é 1,6 newtons. Agora, mudou de fio, mudou de tração. A tração no fio entre o corpo B e o corpo C é a tração que eu chamei de T2. E T2 menos T1 é massa de B vezes aceleração. Vamos agora resolver essa equação. T2 menos T1 é massa de B vezes aceleração. T2 é o que eu quero descobrir agora. T1 eu calculei, deu 1,6 newtons. A massa de B, só conferindo para não errar, é 0,6 kg. E a aceleração a gente calculou no item A, deu 0,4. Então, T2 menos 1,6 é 0,24. T2 vai ser 1,6 mais 0,24, dá 1,84 newtons. Então, essa é a tração entre os fios A e B, essa é a tração entre os corpos B e C. Agora, no item C, ele está perguntando o que eu preciso fazer para esse sistema parar de se mover, aplicando uma força no corpo A. Para esse sistema parar de se mover, vai ter que ser uma força contrária ao movimento, e eu vou chamar essa força aqui de um F. Se a gente olhar para a maçaroca, dá para ver que essa força F, ela vai ter que ser igual a esse PC seno θ. Então, vamos primeiro resolver dessa forma. A força F que eu tenho que aplicar no corpo A vai ser igual ao PC seno θ, que é a resultante do movimento, olhando para todo o sistema como um corpo só. Então, essa força seria o peso de C, 0,4 vezes 10, seno de 30 é meio, e essa força, então, daria 2 newtons. Agora, se você não gosta de maçaroca, vamos olhar cada corpo separadamente. Apaga aqui a maçaroca.
Vamos colocar as forças que estão agindo em cada corpo. No corpo A, a gente já viu que peso vai se cancelar com essa normal, então vai ter uma atração T1 para a direita e essa força F que eu vou usar para parar o movimento para a esquerda. Lembrando que agora essa atração T1, ela não vai ser mais igual à atração que eu tinha calculado anteriormente, porque essa atração T1 fazia com que esse corpo tivesse uma aceleração na ausência de outras forças. Nesse caso aqui agora, essa atração T1 somada a essa força F vai ter que fazer todo o sistema ficar parado. E aí, pensando só no corpo A, se esse corpo está parado, se esse corpo está em equilíbrio, a resultante que atua sobre ele tem que ser zero. Então, essa F vai ser igual a T1. Aqui F, T1, e aí essa F tem que ser igual a T1. Agora, vamos olhar o corpo B. O corpo B, mesma corda, mesma tração, então tem aqui uma tração T1, e aqui trocou de corda, trocou de tração. Vai ter aqui uma tração T2. Peso se cancela com o normal, como a gente tinha visto anteriormente. E agora, se o corpo A está parado em equilíbrio, o corpo B também vai ter que estar parado em equilíbrio. Então, a tração T1 vai ter que ser igual à tração T2. Então, aqui o corpo B, para cá a tração T1, para cá a tração T2, para ele poder ter resultante zero, T1 igual a T2. Então, vou adicionar aqui que a F é igual a T1, que é igual a T2. E agora, olhando para o corpo C. Para cá tem uma atração T2, lembrando que esse T2 agora não é igual ao T2 que eu tinha anteriormente, porque é uma nova situação. Opa. E para cá eu tenho PC seno θ. O P cosseno θ se cancela com a normal. E agora, para o corpo C estar em equilíbrio, a gente precisa que o somatório das forças dê zero, então esse T2 tem que ser igual a esse PC seno θ. Vamos escrever isso aqui. Tá aqui o plano inclinado, tá aqui o corpo C, para cá o peso dele vezes seno θ, para cá a tração T2. E aí, se ele está em equilíbrio, o resultante das forças tem que ser zero, então T2 vai ter que ser PC seno de θ. Então, se T2 é igual a PC seno θ e F é igual a T2, essa F vai ser PC seno θ, que dá 2 newtons. Ou seja, o mesmo resultado do que se a gente fizesse usando a maçaroca. E aí, então, está respondida a letra C também.